Bom, a questão, uma das questões fundamentais que a gente tem que lidar em computação gráfica é a transformação da informação tridimensional, quer dizer, de uma cena, de objetos que têm forma, geometria 3D, numa imagem 2D, porque a gente trabalha muito em telas de computador, e a imagem, a gente não tem um sistema tecnológico tão bom de ficar reproduzindo coisas, hologramas em 3D, a gente trabalha sempre com imagens 2D de ambientes 3D também. Tá? Esse problema da conversão de uma cena 3D para uma imagem 2D, ele é muito, muito antigo. Existia aí já, na época da dinastia do Han da China, que são 400 anos antes de Cristo, 300, 400 anos antes de Cristo, já existiam relatos desse tipo de tecnologia, que é uma coisa interessante, ótica, que tem na realidade em torno da gente, que é que quando você está num ambiente totalmente fechado, que não entra luz em lugar nenhum, digamos, e vamos dizer que esse ambiente tem a geometria de uma caixa, e num dos lados da caixa você põe um pequeno orifício, aparece projetado do outro lado, na parede oposta, a imagem do que seria a cena tridimensional que está lá fora. Isso animou até, é interessante você ver, se você é um estudioso de pintura e arte, você observa que por volta de 1420, mais ou menos, de repente, todos os pintores aprenderam a desenhar. Antes disso, eles desenhavam as coisas muito erradas, e, de repente, no renascentismo, começaram a surgir quadros, e naquela época o pintor era até um retratista, né? Quadros assim absolutamente realistas, que você olha e diz, parece uma fotografia. E uma das coisas que a gente percebe e que se sabe hoje é que, naquela época, descobriram maneiras de fazer mecanismos óticos que permitiam que eles, digamos assim, colassem, né, o que estava acontecendo. E esse mesmo princípio vem até hoje, que estão nas câmeras fotográficas e agora entram na computação gráfica, que é esse princípio de conversão 3D, 2D, que é um princípio interessante. A gente pode se inspirar, por exemplo, na primeira câmera industrial que foi feita na França em 1839, né? E a ideia dessas câmeras, que são as mesmas câmeras que a gente chama de câmera pinhole também, é simplesmente que você tem uma caixa com um furinho, né, que seria a lente aqui no caso, e do outro lado você vai ter aonde vai ser formado o plano da imagem. Nesse caso aqui, porque aqui dentro da caixa, a única radiância que chega aqui dentro, nesse ponto, por exemplo, é aquela que vem desse furinho, que é a única coisa que tem luz na cena. E essa radiância que vem daqui, ela vem de algum ponto da cena que vai para lá. Então, o que acontece nesse modelo de câmara, no fundo, é que a gente imagina, se você imaginar, por exemplo, aqui uma imagem espelhada em relação a esse centro aqui, você vai ver agora não a imagem da cena 3D invertida, mas ela posta no lugar certo. Então, enquanto que os mecanismos ópticos usam muito esse processo, a matemática e a modelagem matemática que segue na computação gráfica usa uma projeção cônica, como aqui está o centro de projeção, e um plano de projeção, que seria aqui o equivalente, ou o oposto, o paralelo e simétrico aqui do plano onde se forma a imagem. Tá?
A nomenclatura que todo mundo usa é que existe um centro de projeção, isso é óbvio, né? Existe um outro termo muito comum, que é o raio, outro também é o eixo óptico, esse é menos comum, digamos assim. O eixo óptico, na realidade, é um eixo que passa pelo centro de projeção e é perpendicular ao plano da imagem. Esse é a propriedade do... Como esse plano, digamos aqui, então, esse eixo óptico aqui fica, então, um eixo que passa aqui por essa outra imagem, também perpendicular a ela, porque as duas são paralelas. Tá? Esse aqui é o nosso plano de projeção na matemática, e esses seriam os eixos que a gente vai trabalhar com a imagem, porque nós estamos usando imagens com o canto superior esquerdo como sendo a origem, quer dizer, a imagem começa daqui para cá e de cima para baixo, tá certo? Então, como que esse modelo de câmara ele é utilizado? Ele é utilizado em várias coisas. Hoje, agora mesmo, a gente falou do LIDAR, mas aqui a gente vai pensar um pouco em rastreamento de raios e mapas de profundidade, como é que ele se adapta a esses modelos. Tá? No modelo de rastreamento de raios, vocês já devem conhecer, quem não conhece, estou introduzindo agora. Você tem um sistema de referência, você tem objetos instanciados nesse sistema de referência, que tem toda aquela discussão de instanciação que eu fiz nos vídeos. Tem também aí uma câmera que é posicionada nesse sistema de referência, né, que fica lá. Eu adotei esses sistemas, o eixo Z para dentro da cena, o X para a direita, da esquerda para a direita, e o Y de cima para baixo, que seria o igual das imagens. Né? Esse eixo aqui é o eixo óptico, e esses dois são paralelos a essas duas arestas aqui da imagem. Então, essa câmera está aí, ela lança um raio para cada pixel, para determinar a cor de cada pixel, ela lança um raio. Depois ela vai buscar qual ponto na cena, qual dos objetos intercepta esse raio e que está mais próximo. Depois ele descobre onde estão as luzes e calcula a reflexão da luz naquele ponto e, dependendo da propriedade do material ali e da reflexão que a luz tem, ele tem uma cor que seria a cor do pixel que você vai pintar na imagem. Essa é a ideia básica de um algoritmo de Ray Tracing. A ideia básica de um algoritmo de Z-Buffer, ou de mapa de profundidade, é diferente. Ele pega a cena, ele não percorre a imagem que está sendo formada, ele percorre a cena. No caso aqui, nós vamos ver que a maioria das cenas práticas são descritas por malhas de triângulo, então vamos dizer aqui que ele vai pegar cada primitiva que forma a cena, no caso aqui um triângulo, ele vai projetar os vértices dessa primitiva aqui no plano de projeção, então ele funciona ao contrário, né? Ele pega, na realidade, nós vamos precisar descobrir como projetar pontos numa projeção cônica. Tá? Esse vai ser o modelo de câmera que eu vou precisar para essa fase. Tá? Depois que eu projetar, eu vou pegar aqui, sabendo a cor desses vértices, em função da iluminação, eu vou calcular a cor dos vértices. E depois, como isso aqui está imerso dentro de uma grade de inteiros, né, de uma imagem, todos os pixels que são interceptados por esse triângulo são pintados com alguma cor. No caso aqui, a gente vai interpolar entre as cores dos vértices, por exemplo. Tá? Na realidade, o que a gente faz esse triângulo gera todos esses fragmentos dele, que depois vão ser testados contra o mapa de profundidade. Por quê? Percebe que esse triângulo existe aqui, e no caso aqui dessa cenazinha simples, ele parece que ser o mais próximo
do centro de projeção é o que é visível. Mas tem outros triângulos aqui atrás que também vão projetar nesses mesmos pixels. Se eu desenhar a cena percorrendo todos os triângulos, tem uma questão básica. Qual é o triângulo que vai ser desenhado primeiro? Esse ou outro lá de trás? Antigamente, a gente fazia uma série de ordenação na cena para garantir que apenas os triângulos mais visíveis fossem desenhados e os outros fossem eliminados. Ou colocava eles de uma ordem para pintar primeiro os mais longe e depois os mais próximos apagavam o pedaço do mais longe que tivesse, que ele tampasse. Então, eram algoritmos que tentavam estabelecer uma ordem entre as primitivas geométricas com relação a uma distância da câmara. Isso tudo caiu por terra quando se inventou a ideia de, em vez de trabalhar com a primitiva, você trabalhar com os fragmentos dela, que seriam todos os pixels que ela se sobrepõe, e para cada desses pixels você guardar a profundidade no qual aquele fragmento chegou à tela. Então, o que acontece é que se eu desenhar esse cara aqui primeiro, eu vou guardar essa profundidade mais próxima, e quando eu for desenhar as coisas de trás dele, a profundidade desses fragmentos das primitivas lá de trás vai ser maior, então ele não vai tomar o lugar daquele pixel. Aquele pixel vai ficar lá porque ele só vai desenhar os fragmentos que forem com profundidade menor. E vice-versa, se eu desenhar primeiro lá de trás, quando eu for desenhar o da frente se sobrepõe, eu troco isso. Para isso, eu trabalho com dois buffers que têm a mesma resolução, né, em número de pixels, número de células, um que é o color buffer, que vai guardar o RGB, e o outro que é o Z-buffer, que vai guardar o mapa de profundidade, quer dizer, vai dizer para cada fragmento que chegou ali qual era a profundidade que ele tem. Por isso é que eu vou saber pintar corretamente, vou tratar corretamente a oclusão nesse processo. Tá? Então, esses são os dois métodos que eu preciso modelar uma câmera. Hoje eu vou focar no primeiro método, tá? Que é mas muito do modelo a gente vai reusar ele no segundo modelo, que vai se dar semana que vem, quando eu vou falar do Z-Buffer, espero, ou da outra semana. Então, primeiro, como se define uma câmera? Uma câmera, ela, em princípio, significa que em algum lugar geométrico da minha cena eu tenho que posicionar meu centro de projeção, que, por convenção do OpenGL, a gente chama de RAI. Outro lugar da cena, eu vou ter que dizer qual é a distância a minha câmera vai ter que ter uma distância focal, quer dizer, quanto que esse plano dista desse. E isso vai ter uma certa janela aqui, que é onde vão estar mapeados os pixels. A relação, normalmente, não é feita em definir assim. A gente não define o tamanho da janela tanto, quanto define explicitamente o ângulo de abertura. Entre 60 e 90 graus, a gente tem um field of vision, que é o nome desse ângulo, que fica em vertical, que é uma boa coisa. Se você põe menos do que 60, parece que você está olhando numa lente, num telescópio, você não consegue se posicionar bem. Mais do que 90, você começa a deformar as retas da cena. Então, a coisa interessante é trabalhar com esse FOV, é um parâmetro primário que é dado definido para cada câmara. E a relação do FOV, a distância focal e a altura da janela pode ser derivada desse triângulo que está aqui, que diz que a tangente de FOV sobre 2 é A sobre 2 dividido por D.
ou seja, eu tiro que a altura da janela tem essa expressão dali. Mas a janela, ela, além de ter uma altura e uma base, que na realidade é em unidades da cena, porque ela também está discretizada em pixels. E geralmente tem, vamos dizer, a gente chama W pixels na base e H pixels na altura. Então, e outra coisa interessante também dessa janela é que, normalmente, esse ponto aqui em que o eixo óptico fura o plano, ele é chamado de centro óptico e, normalmente, ele fica no meio mesmo da imagem, né? W/2, H/2. Aqui, esse é o ponto, o pixel central. Só para quando a câmera está com defeito ou quando você quer criar algum efeito especial é que você modela uma câmera diferente. E outra coisa também que a gente sabe é que o tamanho dos pixels, que hoje são praticamente todos os dispositivos trabalham com pixels quadrados. E não é mais... houve uma época, uma placa EGA que tinham nos computadores PCs, que tentou propor uma outra ideia, mas não vingou. Hoje, todos os dispositivos trabalham com essa razão o número de pixel, o tamanho do pixel na horizontal é igual ao tamanho na vertical. Com isso, se eu B dividido por W é igual a H dividido por A. Ou seja, se eu achei A dado FOV e a distância focal, eu posso achar B também por uma expressão que é essa que está aqui. Tá? Então, os parâmetros internos da câmera que você define qual é a sua câmera, primeiro é a distância focal, o field of vision e o WH. Tá? E você vai ter parâmetros derivados, o A e o B dessa câmera. Isso por uma câmera posicionada assim, sem posicionamento na cena. Eu não estou dizendo aonde está esse A, eu estou dizendo que ela tem um centro de projeção. Se eu quiser colocar ela numa cena, eu tenho que dizer aonde esse centro de projeção está, para onde essa câmera está apontando e qual a direção vertical da imagem. Quer dizer, onde está e para onde está apontando é mais ou menos normal. A direção vertical é que não é muito comum a gente pensar, mas principalmente depois que todo mundo passou a usar o celular para gravar pequenos vídeos, para mandar para as outras pessoas, ficou bem claro que um bom vídeo tem que manter a direção vertical com a vertical do mundo. Quer dizer, esse vídeo aqui é uma cena, é uma coisa muito rara você ter que fazer um vídeo ou uma foto em que a vertical não esteja na direção da gravidade. Então, como é que é a definição do modelo matemático para isso? Aqui a gente vai herdar a definição do modelo do OpenGL, que define um centro óptico, uma posição para dar a linha divisada, o edge, e uma direção para cima, sendo que essa direção para cima não é necessariamente a vertical. Ele basta ser um vetor que esteja aqui, por exemplo, a câmera, essa câmera que eu estou com ela aqui, ela está apontando para essa posição aqui, e qualquer vetor nesse plano que esteja entre o que fique dentro da vertical serve para a gente. Por quê? Porque olha o processo de calcular o sistema de eixos da câmara. O processo de calcular, primeiro começa com ZE, que é o mais fácil, que seria o et menos o i. Só que o et menos o i não é unitário, eu quero um sistema ortonormal, ortogonal e normal em si. Então, eu pego o unitário dele. Depois eu faço um produto vetorial desse cara com o up, e como o up, ze e ye estão no mesmo plano, eu ainda não determinei o ye, mas eu sei que ele está no mesmo plano do ze up, então, se eu fizer o produto vetorial desses dois, eu vou achar um cara que é perpendicular, ou seja, um cara na direção x. Então, x passa a ser esse unitário
desse produto vetorial também. E depois, já que eu tenho x e z, se eu fizer o produto vetorial de z com x, eu tenho o y, que seria o outro vetor do sistema da câmara. Então, a câmara é dada dessa forma, e já que eu tenho a câmara agora posicionada na cena, eu consigo disparar raios em coordenadas da cena para descobrir se esses raios interceptam ou não os objetos. Então, eu vou primeiro achar um pixel que eu queira determinar a cor no plano aqui da imagem. Aqui vocês estão vendo aqui o modelo da câmera, aonde eu coloquei aqui o X da imagem, o Y da imagem, aqui a origem da imagem, tá? A mais. E aqui esse plano aqui está sendo visto aqui, aonde na metade da janela tem o centro óptico e tem aqui, isso aqui, a janela tem B de base, A de altura, e tem H pixels aqui e W pixels nessa outra direção. Então, se vocês olharem isso aqui para um ponto XY qualquer, eu posso achar as coordenadas dele usando, eu preciso agora saber o vetor que sai do I e vai para esse ponto aqui. Para eu achar esse vetor, normalmente o que a gente faz é primeiro achar esse raio, aqui está a origem do raio, está no I, eu vou para achar esse ponto aqui, que vai me dar a direção do raio. Então, continuo com a pergunta que eu não respondi até agora, como é que eu faço para achar esse ponto, que é o PXY? O PXY, geralmente, a gente faz achando aonde está a origem e somando a origem a essa posição. Esse vetor que vai daqui até aqui está aqui nesse plano dessa imagem, e esse outro vai daqui até a origem da imagem. O que vai do I até a origem da imagem não é difícil de se obter. A origem da imagem está no I, mais D, que é a distância focal, vezes Z, menos metade da altura da janela, sobe na direção Y, e menos para a esquerda na direção X, porque esses eixos X, E, X e M são paralelos. Então, essa é a origem da imagem. O outro vetor que está aqui, que é esse P que vai da imagem para o ponto XY, essa é a origem da imagem, mais X. Aqui eu estou para cada. Aqui, meu plano da imagem, eu queria que vocês prestassem atenção agora, porque eu vou querer depois provocar vocês. Espero que alguém saiba Python o suficiente para isso, porque eu queria promover, eu quero definir esse plano da imagem como uma matriz de pixels XY. Aqui, por exemplo, seria meu 0, 0, aqui o 0, 1, perdão, 1, 0, 2, 0, até H-1, 0. E aqui para cima. Então, essa coleção de pixels ela é definida por um par XY. Aqui, XY são números inteiros, que vão de 0 a W-1, de 0 a H-1. Tá certo? Que seriam... E agora, a posição em coordenadas do mundo tem que multiplicar pelo tamanho do pixel em si, que é o delta que está ali. Ora, esse delta não é difícil de achar, porque ele é simplesmente a largura dividido pelo número de pixels, a altura dividido pelo número de pixels na vertical. Aí depende do que você quer fazer. Então, eu posso sumir com esse delta aqui, substituindo por B sobre W e A sobre H, porque são equivalentes. Com isso, meu PXY está agora inteiramente definido em função da coordenada XY e dos outros parâmetros da câmara, é claro. Tá? Se eu substituo esse valor aqui, eu vou acabar tendo uma expressão que é essa que está aqui. Então, essa aqui seria a direção do raio.
você vê que esse vetor está escrito aqui em coordenadas do mundo e tem aqui os vetores unitários da câmara, e esses aqui seriam as coordenadas desse raio nas unidades da câmara. Muito bem. Trabalho número 1,